Olá, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi aqui e hoje nós iremos trabalhar a reforma protestante ou reformas religiosas, tá certo? Bom, o que a gente tem que entender? Que esse tema que vai ser tratado na aula de hoje se passa na Idade Moderna, ou seja, após a Idade Média. Gente, temos que começar a aula falando dos antecedentes, né? O que é que vai ocasionar a famosa reforma, né? Eram justamente alguns comportamentos, vamos colocar assim, da Igreja Católica Apostólica Romana, né? A Igreja praticava algumas coisas que, se a gente olhasse, né, com esse olhar de hoje, a gente diria: nossa, a Igreja praticando esse tipo de coisa. Bom, entre essas coisas temos a chamada simonia. Simonia é o comércio de falsas relíquias, pessoal. A Igreja Católica vendia, por exemplo, o espinho da coroa de Cristo, um pedaço de madeira da cruz na qual Jesus foi colocado, o santo sudário, o pano que envolveu o corpo de Cristo quando ele foi retirado da cruz. A igreja vendia sangue, a igreja vendia o leite de Maria, a palha da manjedoura de Cristo. Otógio, você está dizendo que a igreja comercializava falsas relíquias, é isso? Isso. O nome disso é simonia. É importante que você anote. Além disso, a igreja católica vendia indulgência, pessoal. As famosas indulgências. O que é uma indulgência, Otógio? É um pedaço de papel que contém o perdão dos pecados. É isso mesmo. A Igreja Católica vendia o perdão dos pecados para os fiéis. E, logicamente, que tanto a simonia quanto a venda de indulgência gerava muito lucro para a Igreja. Além disso, havia a prática do nicolaísmo, onde padres, sacerdotes, membros da Igreja Católica tinham várias amantes, várias mulheres, chegando muitas vezes até a engravidá-las. E, por último e não menos importante, uma outra prática considerada incoerente com o discurso da igreja era o fato da igreja vender cargos eclesiásticos. Ou seja, eu quero ser um bispo, por exemplo. É muito simples, é só comprar o cargo de bispo. Então a igreja vendia cargos, tá certo? Então, se a gente soma o comércio de falsas relíquias, simonia, a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados, a prática do nicolaísmo e a venda de cargos eclesiásticos, nós temos um cenário aí que vai ser necessário para que um monge da própria Igreja Católica, veja, não é alguém de fora, é alguém de dentro da igreja, tá? É o monge agostiniano, né? Martinho Lutero. Lutero, ele não concordava com essas práticas da igreja, sobretudo com a venda de indulgências. E aí o Lutero, insatisfeito com todo esse cenário que ele via da igreja, ele escreveu um documento intitulado de As 95 Teses de Lutero. São 95 críticas à Igreja Católica e ao Papa. E essas 95 teses de Lutero vão ser afixadas na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e isso vai gerar muita confusão, porque o Papa vai ficar sabendo dessas críticas de Lutero. E o Papa vai enviar uma bula papal, é um documento, né, para que Lutero ele se desculpe publicamente por tudo que ele escreveu. Só que Lutero vai rasgar a bula papal e vai queimar em praça pública, desafiando assim o Papa. E o Papa Leão X, então, vai excomungar Lutero. Lutero vai ser expulso da Igreja Católica. Veja que coisa. Pois bem, pessoal, diante da sua expulsão da Igreja Católica, Lutero vai criar uma nova igreja. Cuidado, o fera normalmente tende a confundir igreja com religião. Lutero não vai criar uma nova religião. Ele vai continuar sendo cristão, do mesmo jeito que um católico é cristão, do mesmo jeito que um evangélico é cristão. Tá? O que os diferencia é a igreja que você frequenta. Então Lutero ele não vai criar uma nova religião, ele vai criar uma nova igreja, diferente daquela católica que ele não concordava. Por isso que ele escreveu as 95 teses. Tá certo? Ele vai criar a igreja luterana.
E a igreja luterana tem algumas características importantes. Vamos ver? Segundo Lutero, somente a fé salva. Essa filosofia é baseada nas ideias de Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, era um filósofo que defendia essa ideia de que somente a fé é necessário para se levar à salvação. Além disso, na igreja de Lutero era proibido o culto de imagens, pessoal. Lutero dizia que não era correto você orar, você pedir para santos. A sua conversa deveria ser diretamente com Deus. Então, ele condenava o culto de imagens. Uma outra coisa interessante é que os membros da igreja de Lutero poderiam casar. Eu sempre faço essa comparação. Na igreja católica o padre não pode, não é verdade? Não pode. Mas na igreja de Lutero sim. O sacerdote luterano ele poderia sim casar. Tá certo? Vejam as diferenças que eu estou estabelecendo entre a católica e a igreja luterana. Além disso, Lutero, pessoal, estabeleceu que a sua igreja teria apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, diferente da igreja católica, que tem vários, né? Então, Lutero meio que desburocratizou essa quantidade de sacramentos, só tem 2. Além disso, Lutero defendia que somente a fé salva e a Bíblia é a única fonte realmente confiável. Uma atitude legal de Lutero foi que ele traduziu a Bíblia toda para o alemão, né, permitindo assim que o fiel ele pudesse ter acesso à Bíblia e pudesse ler e interpretar, coisa que era negada, né, a grande parte da população, pois a Bíblia normalmente era lida apenas por membros da Igreja Católica, que interpretavam e passavam essa mensagem para o fiel. Agora não, o fiel vai poder ter acesso à Bíblia, vai poder ler e interpretar. E vale salientar que essa tradução da Bíblia, que foi feita por Lutero, foi muito interessante, porque vai ajudar até no processo de alfabetização da galera lá no Império Sacro, no Sacro Império Romano Germânico, que vocês chamam hoje de Alemanha. Tá? Então, minha gente, a doutrina de Lutero é uma doutrina que vai chamar a atenção de reis e príncipes alemães, que vão se converter à igreja luterana. Aí você pode perguntar, e por que esses reis, esses príncipes vão se converter ao luteranismo, vão apoiar a igreja de Lutero? Porque, minha gente, muitos desses príncipes se sentiam incomodados com o poder que a igreja católica tinha na Europa e nos seus respectivos países, nos seus respectivos territórios. Então, uma forma de tentar barrar esse poder da igreja católica era o quê? Eu me converto ao luteranismo, a essa nova igreja, vou romper com a igreja católica e todas as terras da igreja católica no meu território eu vou confiscar. Entendeu? Então é uma questão de terra, é uma questão de poder. Tá bom? Além disso, pessoal, nós podemos falar também de João Calvino, na Suíça, na França. João Calvino é outra figura importante que vai criar uma outra igreja, conhecida por igreja calvinista, tá certo? Na igreja de Calvino, ele defende a tese da predestinação. O que é isso? Segundo Calvino, ao nascer, uma pessoa ela já está predestinada por Deus a ir para o céu ou para o inferno. É como se a sua história já tivesse toda escrita, tá certo? E aí Calvino diz que Deus, ele fala com você em vida. Como assim, Otosh? Bom, se você for rico, bem-sucedido, né? Foi um cara que se deu bem na vida, ganhou dinheiro, enriqueceu, isso é um sinal de Deus, é como se Deus estivesse falando com você, olha, parabéns, você vai ser salvo, você vai para o céu. Mas se você fosse mal sucedido, pobre, né, quebrado, também era um sinal divino, é como se Deus estivesse falando para você, olha meu filho, você vai para o inferno, né? Então perceba que essa tese da predestinação e a doutrina calvinista vai ser extremamente interessante para uma classe em especial, a burguesia, os comerciantes. Por que, Otosh? Veja, na igreja católica, o comerciante, o lucro que ele obtinha era tido como algo pecaminoso. Olha, lucrar não pode. Lucrar é coisa do diabo. Você vai para o inferno. Então, havia uma condenação pelo fato das pessoas lucrarem, enriquecerem. Só que na igreja de Lutero, não, lembra? Enriquecimento é sinônimo de quê? De salvação. Então, a minha pergunta vai para você, fera, que está aí do outro lado. Se você fosse um comerciante, você optaria em ficar numa igreja
que condena o seu trabalho, que condena o seu lucro e o seu enriquecimento, que diz que você vai para o inferno, ou você iria para uma igreja que diz, não, você ser rico é bom, é um sinal divino que você vai ser salvo? Eu já sei sua resposta. Foi o que aconteceu. Muitos burgueses, grande parte da burguesia migrou para o calvinismo, né? E isso vai ser ruim para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica já tinha perdido fiéis para o Lutero, e agora a Igreja Católica vai perder também muitos fiéis para o João Calvino. Essa é a relação entre a burguesia, o capitalismo, né, e o calvinismo, tá certo? Essa migração em massa de burgueses para essa nova igreja. Já na Inglaterra, a gente vai ter uma outra figura do Henrique VIII, rei da Inglaterra, né, que era casado com Catarina de Aragão e enviou uma carta para o Papa pedindo o divórcio da sua esposa. Segundo ele, na carta ele estava pedindo o divórcio porque a sua esposa não dava a ele um filho, um herdeiro. E logicamente que o Papa negou, né, pessoal? Porque não sei se vocês sabem disso, mas o casamento na igreja é para o resto da vida. E é, Otocha, E aí ele já sabia que ia ser negado. Então o senhor está dizendo que o rei Henrique VIII, quando ele mandou uma carta para o Papa pedindo o divórcio, ele já sabia que o Papa ia negar? Sim, ele já sabia que o Papa ia negar. E era justamente esse o plano dele. Quando o Papa negou, o que foi que ele fez? Adivinha? O rei da Inglaterra, ele rompeu com a Igreja Católica e ele vai fundar uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. E adivinha o que é que ele vai fazer com as terras da Igreja Católica no seu território? Ele vai confiscar. Sacou? Diferente de Lutero e Calvino, que tinham divergências teológicas em relação à Igreja Católica, Henrique VIII não tinha diferenças teológicas. A questão de Henrique VIII foi o olho grande, foi a questão de poder, de tirar o poder da Igreja Católica na Inglaterra e de confiscar suas terras. Então, ele usou o argumento ali do divórcio, mas ele já sabia quais seriam as novas etapas. Então, ele cria a Igreja Anglicana e ele se torna, por meio do chamado atos de supremacia, o líder supremo da Igreja Anglicana. Se você me perguntar qual é a diferença entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, praticamente nenhuma, pessoal. Vou dar um exemplo de uma diferença aqui. Na Igreja Católica, o líder supremo é o Papa, Pontífice Máximos. Na Igreja Anglicana, o líder é o rei. Tranquilo, pessoal? Pois bem, tem um detalhe. Quando o rei ele segue uma igreja, todos os seus súditos seguem o seu rei. Então, eu estou dizendo que a população britânica, a população inglesa, vai migrar para a Igreja Anglicana, quebrando mais uma vez a Igreja Católica, que já tinha perdido fiéis para Lutero, para Calvino e agora para Henrique VIII na Inglaterra. Diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar: a Igreja Católica vai ficar quieta diante de tudo isso que está acontecendo, diante de todo esse crescimento da Igreja Protestante? Não. É aí que entra a Contra-Reforma. A Contra-Reforma vão ser todas aquelas atitudes e decisões que a Igreja Católica irá tomar para barrar o avanço do protestantismo. Dentro desse contexto de Contra-Reforma, houve o chamado Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento, Otocha? O Concílio de Trento, pessoal, foi uma reunião de membros da igreja que ocorreu na cidade de Trento, na Itália. E lá eles definiram, olha, o que é que a gente vai fazer? Estamos perdendo fiéis, a Igreja Católica está perdendo espaço, está perdendo poder e a gente precisa tomar uma atitude. E nesse Concílio de Trento, dentro do contexto de Contra-Reforma, foram tomadas as seguintes decisões: a reativação do Tribunal da Santa Inquisição, aquele órgão criado pela Igreja para punir aquelas pessoas que não seguiam o cristianismo católico, ou seja, aquelas pessoas que eram consideradas hereges. Não seguiu o cristianismo católico, você é herege, você tem que ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Então esse tribunal vai ser reativado. É uma medida da Contra-Reforma. Uma outra medida é a criação do Index Librorum Prohibitorum, lista de livros proibidos pela Igreja Católica.
Outra medida, criação da Companhia de Jesus. Otócio, os jesuítas, e isso. Inclusive aqui no Brasil, os padres que vieram para cá para catequizar os nativos, os índios, foram os padres jesuítas. É mesmo, os jesuítas vieram para cá para tornar os índios cristãos. Lembrando que os índios eles eram politeístas, mas vai haver uma conversão em massa dos nativos. Né? Criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola está dentro do contexto de Contra-Reforma. Além disso, crianças, vamos ter aí uma reafirmação dos dogmas da Igreja Católica, ou seja, das verdades defendidas pela Igreja. E por último, e não menos importante, nós vamos ter a reafirmação da hierarquia eclesiástica. Né? Dentro da Igreja existem aqueles cargos que mandam menos, que mandam mais, mas esses cargos, essa hierarquia, ela vai ser reafirmada. Tá bom? Então, diante das reformas religiosas, vamos ter um movimento de contraofensiva da Igreja Católica intitulado de Contra-Reforma. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho. Tá bom? Se inscreve no canal. Indica para os amigos. Beijos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.